De acordo com pesquisas na área da saúde, um dos alimentos que traz mais benefícios para o nosso organismo é o integral. De acordo com o Ministério da Saúde, alimento integral é aquele que foi pouco ou não processado e que mantém em perfeitas condições o conteúdo de fibras e também de nutrientes. Na prática, eles são mais nutritivos, eles aceleram também o metabolismo, ajudam na digestão e aumentam a saciedade. E por isso, o nosso Ver Mais foi até um supermercado mostrar como é possível incluir as fibras integrais na nossa alimentação. Dá só uma olhada. Bolos, massas, cereais, biscoitos, todos esses alimentos que estamos acostumados a consumir no dia a dia existem em outra versão que normalmente é ingerida por quem faz dietas. São os alimentos integrais. Mas o que muita gente não sabe é que eles podem e devem estar presentes no prato de qualquer pessoa. E quem explica melhor é a nutricionista que acompanhou a equipe do Ver Mais ao supermercado para mostrar como é simples mudar o cardápio. Acho que pela busca da qualidade de vida, né? O pessoal tem se importado mais em querer se nutrir melhor, né? Não somente buscar a questão estética, contagem de calorias. Eu acho que a coisa está ficando mais embasada, tá? Então, assim, por que trocar o branco pelo integral? Né? Até por uma questão de diminuição aí de absorção desses carboidratos. Como é que isso funciona? Se a gente pegar um saquinho, por exemplo, de arroz branco, pegar um saquinho de arroz integral, se a gente for olhar a informação nutricional, você vai ver que pouca coisa muda. De repente, uma quantidade de fibras um pouco maior no arroz integral. Na verdade, a grande diferença entre um e o outro está no momento de absorção. O branco, um dia foi o arroz integral. Ele passou por um processo de polimento e se tornou o arroz branco, tá? Então, ou seja, ele perdeu uma casquinha, ele perdeu fibras. Isso, na hora de absorver, muda tudo. Por quê? O arroz branco, como perdeu essa fibra, ele chega no nosso intestino e é facilmente absorvido. E ele vira açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, quando a gente come uma boa quantidade de arroz branco, a gente está jogando na nossa corrente sanguínea muito rapidamente uma grande quantidade de açúcar. O que o corpo faz com isso? Ele usa o que ele está precisando naquele momento como energia e o que sobrou ele vai estocar nas nossas células de gordura, tá? O que acontece com o integral? Como ele tem a tal da casquinha, ele vai ter que ser descascado no intestino. E esse processo é lento. Então ele vai fazendo isso aos poucos, né? Ele descasca um pouquinho, libera um pouquinho, absorve um pouquinho, vai chegar pouco açúcar na corrente sanguínea, pouca glicose. Quando chega uma quantidade pequena, normalmente o corpo usa isso tudo para o que ele está fazendo, para a energia que ele precisa. E não sobra, ou sobra muito pouco para a gente estocar. Então, por isso, a grande importância do integral, tá? Nessa questão de emagrecimento ou de uma redução de gordura corporal. Não importa se você faz dieta ou se não precisa perder medidas, se você está acima ou de acordo com o peso ideal. O alimento integral faz bem para a saúde, acelera o metabolismo e aumenta a sensação de saciedade. Com certeza, daria até para fazer um teste. Tem até uns pacientes que ficam meio duvidando da questão do integral. Eu digo, faça o seu almoço ou um jantar, um prato de macarrão branco e no outro dia tenta comer a mesma quantidade de macarrão integral. Não consegue, tá? A questão saciedade realmente muda muito, tá? Entre outras coisas que dá pra gente acrescentar aí, questão de saciedade também, questão de lanches, né? Comer uma fruta, eu não aguento só com uma fruta. É verdade, tem muita gente que não aguenta, porque só uma fruta só mesmo se você não tem muito apetite, mas geralmente a fome bate. Por exemplo, no lanche da tarde, todo mundo vai, tem que fazer um lanche no meio da tarde, eu já diria para fazer 2, tá? Para que a gente consiga realmente colocar a fruta como um dos lanches, alguma coisa assim. Então, assim, ó, colocar, por exemplo, a aveia, né, junto com uma fruta, né, picar 2, 3 frutas e jogar uma aveinha em cima. Mas no meu trabalho, como é que eu vou fazer? Leva a frutinha picada, a gente já tem no mercado saquinhos pequenos. Ter isso no trabalho facilita muito a vida, né? Outras coisas, linhaça, tá? A linhaça, ela inteira, assim, a gente tem a questão da fibra, tá? A gente não consegue dissolver
essa fibra no nosso intestino. E por isso que se diz, então, vamos quebrar a linhaça, triturar a linhaça para liberar o ômega 3 que ela tem. Então a gente tem duas funções aí dentro da linhaça, a função fibra, né, e a função do ômega dela, que é um ômega de origem vegetal bem importante. De repente você pode ter os dois na sua casa e aí, dependendo do que você vai fazer, você coloca um ou outro. Exatamente. Semente de girassol também é uma coisa que eu acho muito legal de colocar nesses lanchinhos, por exemplo, né? Por quê? Além dela ter uma quantidade de fibra muito boa, a semente de girassol, ela é uma fonte de triptofano. O que é triptofano? É uma proteína. Essa proteína, ela ajuda muito na formação de serotonina, tá? É um dos precursores da serotonina. Ou seja, aquela questão de ansiedade, aquela ansiedade que dá no meio da tarde para o fim da tarde, a sementinha de girassol ajuda bastante, além de ela dar uma saciedade bem boa. Dá para colocar no iogurte, por exemplo? Dá para colocar no iogurte, dá para colocar numa salada de frutas, dá para comer só ela como um aperitivinho. É bem gostosa. É gostosa, dá para comer tranquilo. Pesquisas apontam que em países onde o consumo de fibras na alimentação é alto, há menor incidência de diversas doenças. Os alimentos integrais são os mesmos carboidratos que já conhecemos. A diferença é que eles não passaram pelo processo de refinamento e não sofreram alteração em sua estrutura. E por isso mantêm vitaminas e minerais que fazem muito bem à saúde. Coma bem, coma integral.